Título deste episódio: vidros a partir, alarmes a apitar ali bem fundo. Bom, vou começar por desabafar o seguinte. Eu passei o fim de semana inteiro com a canção Alejandro de Lady Gaga na cabeça. Porquê? Passámos aqui, não foi? A culpa foi deste programa. Passámos aqui, sim. Esta canção passou na sexta-feira. Do Alejandro e do Fernando. Neste programa, sim, e Roberto. E E Roberto. E pronto, e desde então, como nunca na minha vida, apesar de ser uma canção já com alguns anos, ela alojou-se na minha mente dia e noite e não conseguir dormir. Porque há um refrão em loop na cabeça de uma pessoa. Epá, é aflitivo. Não sei se já vos aconteceu. Já, claro. Que parte é que tens? Alejandro, Alejandro. Mais bizarro era sempre que havia um silêncio numa conversa, eu começava. Estás a falar com alguém, não é? Pausa. Alejandro. Olha, agora lembrei-me do filme partilhar isto convosco. Divertidamente, quando eles estão na cabeça da miúda. É verdade, sim. Ela também. lembra-se da música de um spot qualquer É também. verdade, é. E pronto, tinha que desabafar. Foi muito, muito aflitivo. Apesar de ser uma boa canção, é uma boa canção. Eu acho uma boa canção. Acho uma boa canção pop. É assim meio galhofeira, mas não me saía da cabeça. Bom, a primeira de hoje vem da América, mais precisamente de Massachusetts. Uma família de lá recebeu de repente 5 milhões de dólares. Eu creio que qualquer uma das nossas famílias gostaria de receber isto. 5 milhões de dólares. É mais ou menos a mesma coisa em euros. A razão pela qual receberam esta quantia é extraordinária. Isto foi uma indemnização porque a família vive ao pé de um campo de golfe e durante anos viveu no terror. Nos últimos 4 anos, a sua propriedade foi atingida por 651 bolas de golfe a toda a velocidade. Ora, eu não percebo muito de golfe, como aliás ficou claro numa manhã em que fomos jogar golfe. Mas há uma coisa sobre a qual eu percebo, malta. Percebo que uma bola de golfe, é rija, e 2, geralmente move-se no ar a uma velocidade que anda ali próxima das balas. Ou seja, uma pessoa pode morrer levando com uma bola de golfe na tola. É um facto. É um facto. E este casal, Eric e Athena, vivem ao pé do Indian Pond Country Club, com um campo de golfe que abriu há 4 anos e que acabou com o sossego destas pessoas. O que é irónico porque os praticantes de golfe, está aqui Vasco Palmeirinho que não me deixa mentir, dizem que não há atividade mais relaxante, não é? Do que jogar golfe. Sim. Relaxante para quem atira as bolas, quem leva com elas. Está tudo menos relaxado. Ao longo destes anos, de acordo com o processo, a família viu múltiplas janelas serem pulverizadas, Imagina. com bolas de golfe a entrarem à bruta por elas adentro. Caramba, ainda há pessoas que se queixam por viver ao pé do aeroporto. Os aviões fazem muito barulho, pelo menos não entram nas casas adentro. Mas imaginem o terror, eu não sei como é que eles aguentaram ali 4 anos, 651 bolas a entrar-lhes pela casa adentro, dá uma média de cerca de 162 bolas por ano. A despesa em janelas. Dito isto, por 5 milhões eu vivia na boa ao pé de um campo de golfe. Andava dentro de casa sempre com um capacete de mota, ou pelo menos com uma Sim. panela enfiada na tola e com um fato Mas olha, feito de tampas de tachos. Mas quase isso no grudado. verão é pá, chato, Sim. em termos de calor. Atenção, quem é que vai dar os 5 milhões? É o campo de golfe? É o campo de golfe. O campo de golfe. Sim, aquilo foi a tribunal. Muito bem. E... É paredes mais altas. Pois é. Pôr Pois umas é. votações e umas redes. Põe uma cerca alta. isso. Eles, se calhar, já sabiam que iam receber e combinaram. Quando isto chegar aos 5 milhões, mudamos de casa. É isso. E foram poupantes, Agora basicamente. podem comprar uma belíssima casa agora. Sim. Ali agora sim. perto do aeroporto. É isso, mais sossegada. Bom, e agora um homem a ir à loucura com um apito. Esta história foi contada na famosa página de Reddit Tifu, que nós adoramos. É uma página sobre histórias reais de estupidez contadas na primeira pessoa pelos seus protagonistas. E neste caso tínhamos então um senhor que conta o seguinte: nos últimos dias tenho estado a ouvir um apito intermitente de vez em quando. Nas 2 últimas noites foi particularmente persistente, ao ponto de já me estar a fazer dores de cabeça. Esta manhã descubro que é o meu alarme de detecção de monóxido de carbono que está a apitar. E vou ao Google tentar perceber o que se passa com o alarme. Descubro que ele está a apitar de minuto a minuto, o que significa que tem a pilha a chegar ao fim. Vejo mais alguns vídeos no YouTube só para ter a certeza. Por isso, não há crise, tiro a pilha até ir comprar uma nova mais tarde. No entanto, quando me afasto do alarme, constato que continuo a ouvir o apito, apesar de ele já não ter pilha. Volto para junto do alarme, encosto o meu ouvido nele, mas o som do apito, que continua, não vem dele. Mas eu continuo a ouvir o apito. Como vivo num apartamento, começo a pensar se não será o alarme do meu vizinho de cima e tento perceber se vem de lá. Está muito alto, como é que os vizinhos não o ouvem? Dou por mim depois a andar pela minha casa durante meia hora, de divisão em divisão, e o som do apito está incessante e está exatamente com o mesmo volume em todas as divisões. O apito parece estar em todo lado e isso começa a levar-me rapidamente à loucura. Isto não se deseja a ninguém. Um apito
com a mesma intensidade em todas as zonas da casa, que não para. Um apito que ainda por cima não consegue perceber de onde vem. O homem estava quase a partir paredes para descobrir onde é que aquilo vinha, ou então simplesmente a partir paredes porque está irritado. E então diz ele: é então que pego o meu telemóvel para ligar a alguém e vejo que está a passar um vídeo do YouTube. O que aconteceu? A semana passada decidi testar o YouTube Premium, e com o YouTube Premium os vídeos continuam a andar, mesmo se uma pessoa sai da app ou desliga o ecrã do telemóvel. O vídeo que explicava o problema do alarme tinha chegado ao fim, e como aquilo entrou em autoplay, o próximo era um vídeo de 1 hora a mostrar apenas um alarme de fumo a apitar. Era por isso que soava exatamente com o mesmo volume e intensidade em todas as divisões onde eu ia. O apito estava a tocar no meu telemóvel, no meu bolso. Fiquei aliviado, ao mesmo tempo que me ria da minha estupidez. Confere, isto podia ter acontecido comigo, mas ao mesmo tempo, porquê é que metem vídeos no YouTube de 1 hora de um alarme de fumo a apitar? A quem é que isto rende? Quem é a pessoa no planeta Terra que diz: é mesmo isto O que me faz procuro. falta é isto. Mesmo isto procuro. 1 hora de um alarme de fumo a apitar. Eu percebo aqueles vídeos, os vídeos de horas de chuva a cair. Já usa isso para adormecer, é magnífico. Mas a quem é que serve 1 hora de um apito de um alarme de fundo? Bom, também na página Tifu encontrei uma rapariga de 22 anos, super envergonhada por não ter conseguido conter-se. Acho que vais para ver gostar desta história. Ela foi algo alarve na fila da segurança do aeroporto. Ela deixou a descrição do sucedido, já sentada num avião e completamente envergonhada com a sua falta de controle. Basicamente, diz ela, e passa a ler, o que aconteceu foi que um dos agentes de segurança do aeroporto queria que as pessoas fossem para uma determinada zona e disse alto e bom som: por favor, enfim, o mais profundo que conseguirem. Questionei-me, diz a rapariga, que se autodescreve como sendo pequenina e com ar delicado, como é que alguém pode dizer aquilo e não esperar que alguém responda alguma coisa? Pois bem, eu sou alguém e mal ele disse, por favor, enfim, o mais profundo que conseguirem, não me contive e gritei-lhe na cara. Foi o que ela disse ontem. Valha-me Deus. Valha-me Deus. E imediatamente arrependi-me. Claro. Ela sacou de um That's What She Said, a piada recorrente da série The Office e uma das favoritas do Vasco Palmeirim, um dos maiores especialistas dessa arte. Um homem que desenvolveu esta arte. Bom, diz a jovem, ninguém se riu. Várias cabeças viraram-se para mim. Ninguém se riu. Também. Várias cabeças viraram-se para mim com um ar absolutamente horrorizado. Malta, estou tão feliz por nunca mais ter de encarar estas pessoas outra vez na minha vida e deixar este momento para trás. Epá, mas é irresistível de facto. E o meu medo de largar foi o que ela disse ontem: é de não conseguir calcular o local e o contexto. Um dia Perdes num a velório, cabeça. pá, num velório, num sítio terrível. É porque sai muito rápido. Não, percebes? tu és muito É claro. rápido. Primeiro sai. Tu és muito rápido a detectar oportunidades. Sai para primeiro, isso. não é? E depois é que pensas: espera aí, Sim, isto sim, foi o sim. sítio certo. As pessoas que estão aqui eu conheço. Eu conheço estas pessoas ou Depois não? já ser tarde demais, não é? Sim. Bom, quero só terminar retractando-me com C, fazendo um pedido de desculpas que não tem a ver com nada que eu tenha dito neste programa, mas com algo que eu disse no sábado no Taskmaster, na RTP. Como já gravámos aquilo tudo, não dá para pedir desculpa no programa, por isso eu vou usar este fórum, porque isto é um fórum, não é? Não sei se sabem que isto é um fórum. Não é uma rubrica. É um fórum. Vou usar este fórum para pedir desculpa pela minha argolada. A prova de apagar uma vela a grande distância foi gravada nas instalações de um clube desportivo cujo nome eu disse mal. Eu disse que era o Independente Futebol Clube Torriense e não é Torriense. As pessoas ficaram em fúria comigo, várias. É Independente Futebol Clube Torrense. Torrense, sabes que o meu irmão falou-me disso? Torrense. Sim. E eu percebi que várias pessoas, embora gostando do programa e até desde que se assina, ficaram algo chocadas com aquele I que eu meti ali a mais. E por isso eu estou aqui a retirar esse I e a prestar o devido tributo ao Independente Futebol Clube Torrense. Torrense. Pronto. Torrense fica entregue. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: onde é que eu pus as chaves? Foi o bebé que as levou. Esse bebé é um falso. Bom, há histórias que, e já tenho dito isso aqui várias vezes, histórias que dizem logo ao que vão no título com que vêm servidas nos sites que as albergam. E esta tem aquela coisa que eu adoro. O título é uma citação bombástica da protagonista da história. E este título de notícia, eu creio que é dos mais épicos que já passaram por esta rubrica. Isto estava no site do jornal New York Post. Diz assim, e passo a citar: amamento. Só este primeiro verbo já encerra tanta promessa, não é? Amamento as minhas 7 bonecas e cuido delas como se fossem bebés e não quero saber o que pensam os haters. Pois. São palavras de uma mulher de 29 anos, chamada Kelly Cunningham. Ela vive num sítio do estado de Nova Iorque que tem um nome espetacular. Chama-se Ronkonkoma.
Eu não sabia que existia um sítio chamado assim. Como? Ronconcoma. Mas não é o nome do sítio importante aqui, ok? Tudo o que estás a dizer é estranho. O Tudo. importante aqui é que ela amamenta nenucos. Só que não são bem nenucos, atenção. Então. O que se passa é que há 2 anos ela comprou uma boneca hiperrealista de tamanho real da marca Reborn Doll. Eu não sei se já ouviram falar disto. As Reborn Dolls são bonecas assustadoramente realistas de crianças pequenas e mesmo bebés. E a ideia destas bonecas é, por exemplo, servir de treino a futuras mães ou dar algum aconchego a mulheres que não podem ter filhos ou então que podem ter filhos, mas não querem todas as complicações que isso traz e acham que será mais fácil com um boneco hiperrealista. E quando eu digo boneco hiperrealista, eu acho que vocês não estão bem a ver o quão hiperrealista aquilo é. Mas façam uma busca no Google por Reborn Dolls. Eu não sei se quero. Mas vou fazer. Eu acho que na sua essência Se estás a pedir, eu faço. estes bonecos Reborn Dolls estão numa fina linha entre o assustador e o triste. É muito estranho porque parecem bebés e crianças pequenas, só que depois não mexem, nem falam, nem choram. Mas há uns muito realistas. Isto aqui. Estão a ver? Estamos a ver. sim. Assustador, creepy. Sim, sim. Bom, o que se passou com esta jovem, a Kelly, é que aparentemente ela gosta de bonecas de um modo geral e quando comprou a sua primeira Reborn Doll há 2 anos, ela achou que ia ser apenas mais um objeto de coleção. Só que não. A biologia falou mais alto, os instintos maternos explodiram e, diz ela, não consegui evitar cuidar de Jennifer, é este o nome da boneca, como se fosse uma criança a sério. Não consigo explicar exatamente o que aconteceu, mas fiquei tão ligada a ela que passei toda essa semana a comprar-lhe roupinhas e depois a sua própria cama que pus aos pés da minha. Em 2 anos, ela comprou mais 6 Reborn Dolls. Isto é uma despesa porque elas são para aí. Pois, há não umas devem a ser baratas. 70 euros, uma coisa assim. Ela comprou mais 6, o que nos leva então ao título da notícia. Depois de ela ter lido num fórum de fãs destas bonecas, porque há fóruns de fãs destas bonecas. Depois de ela ler que havia pessoas que amamentavam as bonecas, ela decidiu fazer o mesmo. Há que dizer que é amamentação a fingir, caso possa haver pessoas a achar que estas bonecas são realistas ao ponto de mamarem. Não. É uma simulação, ok? E pronto, ela mostrou isto online. Gosto de pensar que havia alguém já pronto a comprar. Estas bonecas então não. Então não quero. Ela mostrou isto, Assim não brinco. mostrou isto nas suas redes sociais, levou instantaneamente com ódio em cima e agora ela diz: eu devia ter percebido que isto ia provocar polémica. Pois. Eu acho que aqui o problema é a necessidade que a humanidade tem de pôr tudo online. De resto, se isto lhe dá felicidade e se ela não está a fazer Sim, mal é a ninguém, verdade. Deixa estar, deixa é de pá, saber das pronto. bonecas. Sim, sim. Ela faz isto da amamentação às bonecas mais bebés, diz ela que as mais crescidas dá biberão. E aqui entra uma regra, porque há regras na comunidade de fãs de Reborn Dolls. O biberão não pode ter leite para bebés real. Tem que ser uma fórmula falsa só para esse efeito. As pessoas da comunidade de fãs das Reborn Dolls sabem o quanto custa o leite em pó para bebê e têm consciência de que ele é preciso para dar de comer a crianças reais e que seria um desperdício usá-lo em bonecas. O que é decente e sensível por parte desta malta. Claro. A mãe das bonecas, a Kelly, faz cosplay. Há vários anos que ela se veste de personagens de filmes e desenhos animados japoneses e vai a convenções. E agora começou também a vestir as suas bonecas dessa maneira. Está aqui um ouvinte disto. Está bem, está, comprou mais 6 porque não acordam de noite, assim também eu. Sim, Ok? sim. É uma das vantagens. É uma das vantagens. Mas pronto, as bonecas fazem cosplay também, o que acrescenta uma nova camada de... Maluquice, podes dizer. Ia dizer peculiaridade. Sim, também é uma possibilidade, sim. Meu Diz Deus. a Kelly, quando estou com as minhas bonecas em público, as pessoas ficam a olhar para mim até eu lhes desaparecer do campo de visão. Pois. Não se percebe. Mas a sinceramente. questão é quantas dessas pessoas que miravam a Kelly não teriam elas próprias as suas pancas entre 4 paredes? Não sei, eu estou a sentir empatia para com a Kelly. Eu não Olha, quero, não eu quero estou que a ver- não maltratem a Kelly. Eu estou a ver com muita atenção o ar Sim. dos miúdos, pá. São muito estranhos, não são? Só uma é que está contente. Pois é, eles em têm um ar, sete- têm um ar Em incomodado. 7, uma no carro está a sorrir. Pois é, os outros... As outras, apesar de serem objetos inanimados, Sim, sim, sim. dizem com os olhos: tirem-nos daqui. Pois é. Estão a aflitas, pedir estão. ajuda. Estão a pedir ajuda. Bom, agora uma história mais normal. Não é. Isto Bom, seria- esta história. Desculpa, em relação à Sim, história sim, sim. anterior, seria a versão mais triste sempre da música no coração. Exato. É pá, sim. Um musical muito silencioso. Era um musical de terror, sem querer. Que estás à parede. E agora entram os meninos Donald Trump. Não se sustentam em pé. Esses bonecos não se sustentam em pé. Bom, vem da Índia esta história. Uma senhora dá por si a questionar-se: ora bolas, onde é que está a chave do guarda-fatos?
A senhora anda pela casa à procura e a da altura vai ter com o filho, de 20 e poucos anos de idade, e pergunta-lhe: olá, tu viste a chave do guarda-fatos do meu quarto? O filho, espirituoso, responde: engolia. Riem. A mãe prossegue as buscas, mas o filho insiste desta vez mais a sério: não, mãe, a sério, eu engoli a chave do guarda-fatos. A mãe trava a fundo, não é? Mas como assim engoliste a chave do guarda-fatos? Corta para mãe e filha chegar ao hospital, em Bihar, é o sítio da Índia onde isto se passa. Ó doutor, o meu filho diz que engoliu a chave do guarda-fatos. O médico diz: bom, já aqui fazer um ultrassom e tiramos já a dúvida. De facto, o ultrassom revelou que a chave estava no bucho do jovem. Só que não estava sozinha. Juntamente com a chave do guarda-fatos estavam outras coisas que a senhora também já não encontrava há alguns dias. Espera aí. Uma boneca. Nomeadamente uma Reborn Doll. Não. Sim. Não, outras chaves, 2 corta-unhas e um canivete, felizmente bem fechado. Mas o que é que se passa com essa pessoa? Não sei, mas esse bebê é forte no ferro. Olha, mas que idade é que ele tem? 20 e poucos. Mas ele não come assim, ele primeiro faz um pastel, é o pastel de chaves. É pá, muito bom. Muito bom. Mas ele tinha um canivete também, um corta-unhas. Ele tinha um canivete, tinha. Ele não pode ver objetos de metal que ele fica maluco. A operação de retirada de tudo isto da barriga do rapaz foi delicada. A verdade é que o jovem está bem, a coisa não fez grandes estragos, está a recuperar. A questão que se coloca em toda a gente, suponho que seja: porquê? Porquê? Podia ser mais um caso entre muitos de pica. E por pica não me refiro a entusiasmo. Não sei se já ouviram falar da síndrome de pica, que é aquele transtorno alimentar que leva a que algumas pessoas comam coisas que não são comida. Há malta que come cabelo, há malta que come terra, barro, papel, lascas de tinta. Estas parece que são as coisas mais comuns do síndrome de pica, não é? Não conhecia. Este jovem tinha variadíssimos objetos metálicos, não é? Chaves, canivete, corta-unhas. A razão não foi exatamente isto. Aparentemente o que se passa é que este jovem passa muitas horas a ver vídeos no TikTok de malta a levar a cabo este tipo de proeza. Malta a comer coisas que não são para comer, para criar espetáculo e gerar likes. Esta estupidez é, de tudo o que está a acontecer agora no TikTok, o que me faz sentir mais velho e me faz dizer coisas começadas por: no meu tempo! No meu tempo, o máximo que comíamos era cola cisne e uma ocasional borracha de apagar, daquelas que tinham cheirinho a gomas. E não era para mostrar ao mundo, geralmente era uma experiência pessoal e íntima. Hoje, de mês a mês, lá vem notícias a dizer: nova tendência! Jovens comem cápsulas de detergente para obter likes. Isto é um nível de estupidez trágico que me leva a ter medo do futuro, porque daqui a uns anos o mundo será destes comedores de detergente. Ou pelo menos os que sobreviverem, não é? Pois, se for detergente, se calhar não vão muito longe. E isso é assustador. No caso deste garoto, ele achou que ia ser espetacular ser conhecido na net como o tipo que come chaves, canivetes e corta-unhas. Não só nada aconteceu, como podia ter morrido. Mas ainda bem que ele foi tão descontraído e honesto a dizer à mãe que tinha comido a chave do armário. E a mãe não percebeu que as coisas estavam a desaparecer lá de casa? Eu acho que sim, calhar, mas foi tipo, ai, a minha nunca achou cabeça, que o filho é que as comia. Claro. É muito estranho. E lá está, eu nunca pensei que fosse Alguém viu o preciso, Bobby? fosse preciso dizer isto uma vez mais na rádio, mas por amor de Deus, não comam coisas que não sejam comida. E eu sei que o verbo comer pode ter vários sentidos, mas vamos agora concentrar-nos em ingestão. Se não é feito para comer, não é para comer. Pois a pessoa pode morrer e eu, apesar de nunca ter morrido, tenho a nítida sensação de que morrer é uma contrariedade. Nunca morreste? Nunca morri. Em princípio, Mas ouvi dizer que não é bom. para este rapaz, corta-unhas é acompanhamento. Ou é prato Exato, principal? é uma boa questão. É uma boa questão. Corta-unhas será com. Uma chave eu acho que é acompanhamento. Agora, corta-unhas é um prato principal. Sim. É E um muito canivete, complexo. canivete suíço também. Canivete suíço. É um banquete. Esse rapaz faz uma caipirinha, atenção à lima que ele põe. Boa. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: caiu-me uma lente no urinol. Bom, naquele que é provavelmente o mais bizarro assalto da história, bandidos levaram durante a noite a preciosa carga de um caminhão enquanto o camionista dormia. Foi na Alemanha, num sítio chamado Euskirchen. O camionista... Parecia uma coisa inventada, não é? Parecia, Chama uma totalmente terra inventada. alemã inventada. Euskirchen. Não, mas chama-se mesmo assim. O camionista estava a dormir no caminhão quando ladrões conseguiram abrir o referido caminhão e tirar de lá 6 paletes completas de desodorizantes para urinol público.
foi isto que eles levaram: 6 paletes disto, fazendo um total de 500 embalagens de desodorizante para urinol público. Não sei se sabem do que é que eu estou a falar. É aquela espécie de pastilha que nós vemos dentro dos urinóis. Sim, senhores. Está lá caída. Luís, este é mais da casa de banho dos homens. Sim, já ouvi dizer. Sim. Por vezes fazemos pontaria para aquilo, enfim. Temos que nos entreter de alguma Mas maneira. eles sabiam o que é que estavam a roubar? Ninguém sabe. Sabe-se que simplesmente isto desapareceu. A polícia anda a investigar o caso. Até o momento sem sucesso. Há muita coisa por responder neste mistério. Sendo a pergunta mais inquietante: o que raio leva alguém a roubar 5 centenas de pastilhas de desodorizantes para urinol? Será que há um submundo de lucro em torno deste produto circular de aroma floral? Pode ter-se dado o caso dos ladrões estarem à espera de outra coisa, ou terem-se enganado no caminhão que queriam saltar, mas não quererem dar o braço a torcer. Eu não sei, eu pondo-me na pele destes bandidos e depois de constatar que acabaram de arrombar um caminhão de pastilhas de desodorizantes para urinóis públicos, depois de todo o trabalho eu levava aquilo. Independentemente do que estivesse lá dentro, Claro. isto é todo trabalho. Já que deu este trabalho todo. Nem que seja para a própria casa de banho. Anos e anos de bons aromas. Parece-me bem. Bom, de vez em quando aparece alguém que me pergunta: E tu, e eu o que é falo que mais alto, respondes? falo mais alto. E as pessoas: já pensaste em usar lentes de contacto? E eu respondo: já, e não quero. Não quero por várias razões. Uma, faz-me confusão meter coisas dentro dos olhos. Dos olhos. Outra, de certeza que iria perder as lentes e seria mais uma coisa para eu procurar no meio de tanta coisa que eu já tenho de procurar nos meus dias. Você sabe que eu passo 90% do meu tempo à procura de coisas. Sim, e depois ias ter que pôr os óculos para procurar as lentes, quer dizer. Claro que sim. E além disso, há mais outra razão. Se virem a minha fotografia no cartão de cidadão, eu se calhar vou mostrar. Vou mostrar o meu cartão de cidadão. Vou mostrar-vos. Vai ser um grande momento de rádio isso. Mas vocês poderão confirmar Mas sim, aquilo que eu vou sim, dizer. podemos confirmar. Vocês irão perceber que são os óculos que na realidade me dão um ar medianamente simpático. Deixa ver. Porque sem óculos eu pareço um tipo procurado pela polícia. Verifica, Vasco. Por acaso parece. Parece um tipo Sabes o quê? acusado de crimes. Aquele dava muito nos anos 80, que era aqueles comunicados da PJ. Desapareceu de sua casa. Sim, então tal e qual isso. Não, Tal e mas qual, desculpa, tal e mas a qual maior isso. parte de nós nas fotografias de cartão de cidadão parece procurado eu tenho que pela estar sem polícia. óculos na. Eu acho que não, eu acho que isto é Vamos ver. Isto é um cantor Achas que country. começar. Pronto, posso ter êxito com as ladies sem os óculos. Eu penso que isso é indiscutível. A Luísa vai ter Êxito que com as esclarecer ladies? isto. Vai ter que esclarecer isto. Pois é. Senhor. Eu acho só que a imagem é extremamente perturbante. Não é nada. Eu sem óculos, enfim. Bom, portanto, eu acho que são tudo boas razões para continuar com óculos em vez de lentes de contacto. E serve este preâmbulo para introduzir uma história fascinante sobre olhos. Uma senhora de 67 anos em Inglaterra tinha uma operação às cataratas marcada para um destes dias e foi ao oftalmologista fazer uns exames e umas observações. E ela queixava-se ao oftalmologista: sinto um dos olhos um bocadinho seco. Suponho que isto seja da idade. E não era bem. A verdade é que no consultório o oftalmologista da senhora descobriu que ela tinha nesse olho, só nesse olho, a estonteante quantidade de 17 lentes de contacto descartáveis. O quê? Está bem, mas via que era uma maravilha. O quê? 17? Lentes de contacto que a senhora julgava perdidas e que afinal estavam no sítio onde é normal estarem, que é no Essa olho. mulher fazia com as No lentes olho. aquilo que eu fazia com o passo social nos anos 80. Isso. Não é? Também eu fazia isso. E pôr os selos em cima dos ficava um outros. passo social e uma montou Everest de autocolante. Mas pronto, estavam afinal as lentes no sítio normal, no olho da senhora, que é onde é normal estarem, embora não em quantidades destas, não é? Penso que uma lente de contacto é mais do que suficiente. Ninguém explicou que ela tinha que tirar a anterior antes de pôr a nova. Não sei, mas acho que ela achava que as perdia. Não E era sei, só num? Só num. Talvez ela não tivesse cataratas, talvez ela sofresse apenas de acumulação desnecessária de lentes de contacto num único olho. Bom, mas a história não acaba aqui, fica ainda mais espetacular. Há a possibilidade desta história ficar ainda mais espetacular. Não há O nada. médico descobriu-lhe estas 17 lentes, para grande espanto da senhora e choque, e encaminhou a senhora para a operação que já estava prevista avançar. No hospital aconteceu algo que sobe a parada de espetacularidade nesta história. Para além das 17 lentes descobertas pelo médico, no hospital descobriram que a senhora tinha mais 10. No seu todo, a mas senhora espera tinha aí. 27 lentes de contacto no olho. Espera aí. No mesmo No olho, mesmo mas olho? só num olho. No mesmo, sim. Mas o que é que se passa com aquele olho que faz com que ela. Mas diz uma coisa, Deixe a olho ter a lente. nu, olhando para ela, não se percebia que ela tinha ali qualquer coisa. Não, acho que seja um olho um bocadinho irritado, mas não. Para onde é que elas iam? Eu para O médico, trás. o médico fotografou as várias lentes todas em cima de uma superfície. E pronto, esta senhora ao todo passou os últimos anos com 27 lentes de contacto num olho acumuladas, correndo o risco de infecções e tudo. Os médicos não conseguem perceber como é que ela não se queixou disto há mais tempo. Claro. Mas a senhora admitiu que depois desta ida ao hospital sentia os olhos muito mais confortáveis. Acredito que sim, porque tinha quase 30 lentes de contacto acumuladas umas em cima das outras num olho. Horda!
Sim, isto era uma espécie de hoarder, é uma acumuladora, sem dúvida. É uma acumuladora. Mas isto podia perfeitamente acontecer, meu. Já, pronto, perdi a lente. Bom, deixa-me cá para mais uma. Ia juntando em camadas. Claro, excelente. No fundo, claro. tinha sempre binóculos. Via sempre as coisas muito perto. Pessoalmente, a senhora achava que tudo estava pertíssimo. Sim. coisas estão Falta muito de espaço hoje em dia no mundo. Uma árvore, um pássaro tão perto da minha cara. Coisa tão bizarra. E pronto, é tudo o que eu tenho por hoje. Não obriguem a falar mais. A falta de espaço no mundo. Tudo em cima. O homem que mordeu o cão. Comercial. Título deste episódio: Peixes de aquário não comem gomas na Páscoa. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Este é bom, este merece. Nota-se. Ok. Não é apenas enumeração, não é? Não. É um trabalho de composição. É isso. O homem que E um mordeu ligeiro suspense que se o levanta. É isso. Eu estava há bocado a constatar que pela primeira vez na minha vida a Páscoa passou sem que eu comesse uma única amêndoa. A sério? Vocês comeram amêndoas na Pá, Páscoa? eu comi por mim e por ti, deixa estar. Pronto, ótimo, Wanda, obrigado por isso. Mas eu não sei como é que isto aconteceu, mas aconteceu. E agora eu temo que, pela primeira vez, eu não comi nenhuma amêndoa. Eu temo que isto provoque uma fissura irreparável no contínuo espaço-tempo capaz de destruir toda a humanidade. Vai acontecer, Nuno, vai Porque eu não acontecer. comi amêndoas na Páscoa, nem daquelas que têm a parte de fora lisa, branca ou cor-de-rosa, nem aquelas que têm uma cobertura castanha de açúcar, nem sequer daquelas que têm chocolate por fora. Eu passei pelos 3 dias da Páscoa sem comer amêndoas e constato que também não comi nem um pedaço de ovo de chocolate, nem uma migalha de folar, nada. Nada. Meu caro amigo, tu estás a ficar velho. O que é que se passa contigo? Pá, se calhar, não sei. Seja como for, tive boas conversas com o meu filho sobre o coelho da Páscoa. Eu até falei sobre isto no Facebook. Eu lembro de ter a idade dele e de aceitar sem grandes preocupações o conceito do coelho da Páscoa. Era um coelho que escondia presentes em casa no domingo de Páscoa e que trazia ovos de chocolate. O meu filho é muito mais cerebral do que eu. Ele, o Pai Natal, aceita porque, pronto, questões de ter de atravessar várias zonas do globo em tempo recorde à parte, o Pai Natal é um ser humano. O que o inquieta é que eu conheço um coelho da mesma estirpe que fala e que traz presentes e pronto, e com o qual supostamente eu dialogo da mesma forma que dialogo com o Pai Natal. Mas isso faz-lhe confusão, é Faz-lhe isso? confusão. Ele dizia-me, mas é um coelho como, pá? É um coelho que fala. E a única solução airosa que eu encontrei foi dizer que não sei como é que ele é na verdade, porque só falamos por e-mail. Disse isso ao teu Excelente filho. resposta. Eu disse ao meu filho que trocava e-mails com o coelho da Páscoa. Ok. Experimenta Coelho da teclar Páscoa, com uma arroba pata de gmail. coelho. Experimenta só. Sim. Mas ele pareceu aceitar melhor a ideia de um coelho que troca mensagens comigo sentado a um teclado de computador do que a ideia de um coelho que fala. Por isso vamos deixar as coisas assim de momento. Agora já só daqui a um ano é que é Páscoa outra vez e nessa altura voltamos a falar. Bom, não houve amêndoas, houve gomas, não no sentido de as ter comido, mas de me ter sido enviado para o meu Facebook o mais bizarro folheto promocional de uma loja de gomas que eu já vi na vida. Foi-me enviado pelo nosso ouvinte Tony Almeida. É um papel super colorido e infantil, com letras coloridas e fotografias de gomas. É uma loja de gomas e chocolates e doces variados em Amarante. E esta malta percebe de marketing. Por estranho que seja o nome da loja, é impossível esquecê-lo. Esta colorida loja de gomas chama-se Chupa Aqui no Bombom. Não. É o nome real de uma loja. Vai-me É Deus. o nome real de uma loja de gomas em Amarante. E a verdade é que só numa frase eles incluem 2 dos produtos que vendem, não é? Bombons e chupas. Sim, sim. Seja como for, é dos mais épicos nomes Eu gosto da que uma forma, loja de guloseimas já teve. da forma como a Vana diz. Sim, sim, com bocadinhos. Vê lá. Vê lá. You're pushing it. Para trabalhar nesta loja deve ser fabuloso no momento em que se deve atender os telefones. Chupa Aqui no Bombom, boa tarde. Enfim, olha, saudações cordiais para o pessoal da Chupa Aqui no Bombom. E também para o Tony Almeida, que mandou uma fotografia deste folheto. E agora, a notícia mais inquietante que eu li este fim de semana foi-me enviada pela Vanessa Candeias. O que se passa, neste caso na Austrália Ocidental, mas válido para qualquer outra parte do globo, é que há pessoas que se cansam de ter um aquário com peixes, daqueles normais peixinhos vermelhos que todos temos em casa, e decidem atirar os pobres peixes para a sanita. Isto não deve ser feito. E há um centro de estudos sobre peixes na Universidade de Murdoch, na Austrália, que lança mesmo um alerta para que as pessoas parem de fazer isto. E curiosamente, não é pelo lado desumano de mandar um peixe pela sanita abaixo. Não é assim tão desumano, porque eles vivem na maior desde que estejam dentro da água e nem sequer ficam deprimidos por serem abandonados pelos donos, coisa que acontece, por exemplo, com os cães. Não, para peixes, desde que haja água onde eles possam nadar e respirar e que haja alimento, para eles está tudo bem. O problema, para que a Universidade da Austrália chama a atenção, e eles mostram fotografias
fotografias inquietantes para sustentar esta alerta é que os peixinhos vermelhos de aquário que são mandados para a sanita tiram a barriga de misérias dos tempos em que estiveram num aquário a comer só daqueles floquinhos deprimentos de comida, desatam a comer tudo o que encontram e acabam por crescer de maneiras absolutamente freak. Há peixinhos vermelhos de aquário que, quando dão por eles noutro habitat que não o tradicional aquário, aumentam o tamanho e o peso de 100 gramas para, por vezes, 2 quilos. O quê? Imaginem um peixinho vermelho de aquário com 2 quilos. Há carpas koi que, quando largadas em rios, ficam com 8 quilos. São monstros marinhos. E há fotografias disso na net e é medonho. Estes pacatos peixinhos vermelhos crescem facilmente para tamanhos gigantescos e são intrusos a arrasar um ecossistema ao qual não pertencem, pondo em risco a biodiversidade. Que som faz um peixinho de 2 quilos? Glu, glu. Sim, eu dei por mim a olhar de lado para os peixes lá de casa. Pareceu-me ver qualquer coisa estranha no olhar deles. Pareceu-me ouvir: liberta-nos, liberta-nos. Isto é arrepiante. E nas imortais palavras do Chef Brody no filme Tubarão, vamos precisar de um barco maior. Tão bom, sim. Mas isto é um ponto de partida magnífico para um filme. Um tipo farta-se dos peixinhos de aquário que tem, manda-os pela sanita, não pensa mais nisso, um dia vai tomar banho ao rio e é comido por bestas gigantes sanguinárias, que são os próprios peixes que ele deitou pela sanita. Não sei como é que as pessoas não me dão filmes para escrever, pá. Também não, Não sei se percebe. realmente. Não se percebe. Sabes que Ideias o tão filme boas. Piranha não anda muito longe disso. Pois não, pois não. E é tão bom. Eu adoro o filme Piranha. Então Qual és tu. deles? Então O és tu. primeiro, o primeiro. Há mais do que um. Infelizmente. O primeiro é de um ótimo realizador, que é o Joe Dante. Era o ótimo. Homem dos Até- Gremlins. até esse- Não, até é o esse- primeiro filme da carreira dele. Ah, então. E o segundo é escrito pelo James Cameron, que mais tarde faria Titanic. E o Exterminador Implacável. Que já tem no nome, é um cameraman. Eu agora quis falar de que são filmes de temática marinha que era camarão em inglês. Cameron. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: O funeral de uma serpente nos boxers. Oi. Oi? Este título parece uma metáfora Olé. sobre o envelhecimento de um homem. E o facto de estar a dizer 2 dias antes de fazer 47 anos ainda torna a coisa mais angustiante, mas na verdade só me apercebi disso agora. Bom, no Texas, a polícia está em busca de um homem que invadiu um escritório com o intuito de roubar coisas. Câmaras de segurança mostram-no com bastante clareza e tenho de vos dizer isto, são imagens fascinantes pela maneira como este tipo acha que conseguiu um bom disfarce. Geralmente nestes assaltos são tipos com meias na cabeça, com buracos para os olhos para não serem conhecidos, mas este tipo de ar misterioso e lunático entra neste escritório com uns boxers na cabeça. Boxers Simples. não são grande coisa como disfarce, porque ele, na verdade, tem meia cara à mostra, ok? Só a boca está tapada, mas de resto vê-se o cabelo, os olhos e o nariz. Tem os boxers assim, ok? Mas a boca que está tapada? A boca está tapada assim. Os boxers só Não vai ele começam- ser reconhecido só pela começam a boca, tapar. não? É. Exato. E ele ainda por cima olha diretamente para a câmara e depois acaba por desligá-la, mas a polícia ficou com uma imagem bastante nítida e a cores do tipo com os boxers azuis na cabeça. Eu gosto de pensar que este tipo é só incrivelmente distraído e que antes de levar a cabo o assalto pensou: ora bem, eu sei que em assaltos geralmente leva-se uma peça de roupa interior metida na cabeça, mas era o quê? Ele não percebeu o tutorial. É uma camisola interior. Não, seriam cuecas. Era cuecas. É aquela meia pé. Eu gosto de pensar quando ele chegou ao escritório, mesmo antes de ligar a câmera, lembrou-se: meias, era isso, meias. Meias na cabeça, bolas. Agora a polícia do Texas está à procura do homem com os boxers na cabeça. Eu acho que para esta altura, se calhar ele já não tem os boxers na cabeça, a não ser que isto seja uma característica dele do dia a dia. Se calhar é uma coisa, exato, se calhar é uma coisa que ele gosta de usar, é pá, pronto. Sim, se não calhar, tem a se ver calhar. com o assalto sequer. Talvez, é uma talvez. coisa que... Mas eu acho que a única maneira de descobrir o bandido é a seguinte: é identificar uns quantos suspeitos e ir com os boxers ter com eles. É como o príncipe da Cinderela com o sapato. Isto no fundo é a Cinderela da era moderna. É exatamente isso. Venha cá, Tal e qual. meta lá estes boxers. Não é este. Servem! Servem! Bom, Pedro Ribeiro está na altura de pôr definitivamente. Não é fácil. Tramado. Faz de novo, começa do início. Vai. Está na altura de pôr definitivamente de lado o teu medo de cobras. Então porquê? Achas que vai ser possível? Porque, de acordo com uma senhora de Poughkeepsie, na América, isto fica no estado de Nova Iorque, para quem não sabe, o futuro da saúde dos humanos está nas serpentes. Esta senhora. Aliás, tem é conhecido que elas dão é saúde às pessoas. Pois, é isso. A senhora em questão diz que sim. Ela tem um consultório e responde pelo nome de Serpentessa.
É nome artístico. Alerta, chalupa. Mas já, peraí, eu não vou já. Não vou já. Quer saber mais? Eu quero saber mais. ok? E vais perguntar Não vou já avaliar a senhora se eu não sei o que é que ela defende. Talvez a serpentessa. Serpentessa. Talvez vocês consigam avaliar já na próxima frase. Olha, vamos eu vou perguntar se tens dar- cotas em dia. Eu vou dar o benefício da dúvida, Ok. pelo menos vá. Diz lá, o que é que ela defende? Ela autodenomina-se uma sacerdotisa de cobras. Claro que sim. Ok, pode Está ser. por- Eventualmente é Até chalupa. agora tens a Eventualmente. minha atenção. E Continua. trabalha num centro de medicina alternativa. Ok. O que ela propõe é só isto. Tu chegas lá, Sim, deitas-te numa marquesa confortável sim. e esta querida senhora larga-te 3 boas em cima. Mas são das boas. Infelizmente trata-se de boas constrictor. Pois. Serpentes com comprimentos que chegam quase aos 2 metros. Pois. ok? E ali fico, não é? Ok. E ali ficas. Descontraído. Esta senhora larga 3 Ficas boas porque desmaias. constrictor Pois. de 2 metros em cima de uma pessoa Claro e que diz sim. ela, a pessoa que está ali deitada só tem de apreciar as sensações que só 3 cobras gigantescas conseguem proporcionar ao deslizar pelas costas de um indivíduo. Nomeadamente ao nível de partir ossos. 4 Diz, cobras já é estúpido. 4 não. 4 já é estúpido. Vá Estás a lá, brincar, então, ok. então. Diz, 2 tu pensas, falta aqui qualquer coisa. diz Serpentessa, e passo a citar: não forço as cobras a fazer nada. Cada uma escolhe o seu próprio caminho, enrolando-se à volta dos pés da pessoa, da cabeça ou mesmo do pescoço. Eu gostava que ela tentasse forçar as cobras ao que quer que fosse. Não, porque assim as cobras falam entre elas e uma diz assim à outra: olha, eu vou atacar a zona do pescoço. Portanto, eu sufoco-a. Tu fazes o que tu quiseres. As cobras falam de pessoas e dizem: pá, que rico emprego que arranjámos. Olha, e as pessoas pagam para isso, não é? Pagam. A Pois. Serpentessa diz ainda: os movimentos das serpentes estimulam nervos. Olha, então não. Eu ainda não estou lá e já estou cheio de nervos. E, diz ela, isso liberta endorfinas e oxitocina. Eu diria que provavelmente também é capaz de Liberta libertar um pingo de urina, não é? Xixi, cocó, é capaz de Experimentem sim também. correr. Mas pronto, a Serpentessa diz mais coisas estranhas. Diz ela: há 25 anos que sou uma facilitadora interespécies. Pois é. O que é que isso quer dizer? Isto soa imensa pouca vergonha. E quando numa recente reportagem que a CBS Facilitador fez, interespécies? sim, a CBS News fez esta reportagem e a jornalista pergunta-lhe: mas será que isto é seguro? E a resposta dela, que é super tranquilizadora, foi: com animais selvagens nunca há garantias. Pronto. Pelo menos é sincera, não é? Eu espero que ela tenha esta frase nos folhetos: com animais selvagens As nunca há pessoas garantias. pagam para morrer. Pagam. E diz ainda: o cliente é que vai decidir se é seguro para si ou não. Também é uma frase ótima, um bocado do género: olha, eu estava a pensar em ser massajado nas costas com uma rajada de balas de metralhadora. Não sei se é seguro. É o meu amigo, isso quem decide é você. Antes de fazer a massagem. Seja como for, ela diz que em 25 anos nunca ninguém foi magoado pelas boas constrictor de Serpentessa, sacerdotisa de cobras. Por falar em massagem, eu gostava só de dizer que está na altura de implorarmos desavergonhadamente que pessoas que tenham essa profissão venham aqui a estúdio massajar-nos as costas, porque fizemos isso há uns anos e foi triunfal. Marco. Oh, Marco, tens tantos hotéis aqui à volta. Não digas. Para de fazer um plural. Depois as pessoas. Não é? Não. É aquele plural de nós precisamos. Quando toda a gente sabe quem precisa. Mas atenção, sem cobras, eu não quero que haja Então, mas tu confusões quanto a sais, esse tens um aspecto. hotel à direita, tens outro à esquerda, é só escolher. Sim. Não, Mas eu sabe adorava o que quê? viessem. Depois o Vasquinho que é o fone, não é? Ah. Eu adorava que viessem massajar umas costas. Não só não quer sair daqui, como quer ter massagens aqui e de borla. E depois o Vasquinho que é o fone. É um teaser, no fundo. Eu depois vou pagar por mais. Queria só terminar com uma que é incrível. Esta é daquelas histórias que define esta rubrica. Porque, sim, senhor, é um espaço de notícias bizarras, mas também, isto pode-vos ter escapado, é uma celebração do triunfo do espírito humano. Claro que é, então é isso mesmo. O espírito do protagonista desta história ainda não triunfou, mas para lá caminha, se bem que o facto de ele ter tido esta ideia já é um triunfo em si mesmo. Estamos a falar de um ator veterano de entretenimento para adultos, chama-se Johnny Rockhard. Bom nome. Johnny. Ele manifestou recentemente a sua intenção de, no fim da sua vida, e ele já não é novo, ser sepultado num caixão em forma disso mesmo que estão a pensar. Ok. No formato E da conseguiu, sua, ou não? no fundo, ferramenta de trabalho. Mas não é só isso que ele quer. Ele quer que esse pênis gigante, onde ele quer descansar em madeira. paz, tenha controle remoto, de modo a que no funeral, a da altura, ele possa erguer-se. Já percebi. Isto pode vir a ser a melhor e mais adequada cerimónia de sempre. O que é certo é que alguém lhe desenhou um projeto e parece que é possível. Não é só uma fantasia, isto é construível, mas não é de graça, e por isso ele decidiu fazer um crowdfunding no site GoFundMe. Ele clama pela ajuda do mundo para concretizar o seu sonho, já orçamentou o projeto, o que é ótimo, porque assim ficamos a saber como é que está o pênis gigante com sistema hidráulico telecomandado de levantamento. Isso é que era uma curiosidade que todos tínhamos. Então não, hoje Cá acordei vai. e pensei nisso mesmo. Cá vai, ele está a pedir 5.600 euros pela obra. Eu julgava que era mais caro, confesso. Começa a considerar. Portanto, a ideia dele. Uma pessoa não tem de ter feito carreira nesta área para A ter ideia dele é, de facto, um dia falecer, Sim.
colocar o seu corpo dentro então desse compartimento, não é? E depois, a dada altura, um botão é acionado. Sim. E As pessoas vai estão lá todas à levantar-se volta. na vertical. Exatamente. Eu gostaria que o mecanismo não avariasse. Ele quer fazer do fim um espetáculo. Um não é? espetáculo. É isso, é isso. E foi o especial Chalupas no Homem que Mordeu o Cão. Adorei. Mas não é sempre todos os dias. Também é verdade. Sabes o que é que parece? O homem que mordeu o cão. Quando de vez em quando há celebrações da vida de alguém e faz um vídeo com os melhores momentos. Sim. E alguém diz: é exatamente isto que ele é. Era exatamente o que se devia dizer nessa altura Sim, no funeral. claro. É Levantava exatamente aquilo. É exato, está igual. Tal e qual. Parece que está vivo. Título deste episódio. Encravou. Desencravou. Título deste episódio. O homem que mordeu o cão. Especial Danças de Verão. Tu não te lembravas desse título? Não me lembrava. Então, mas eu às vezes nem me lembro bem do meu nome todo. Sei que sou Nuno qualquer coisa. Frederico é isso. Bom, Rebecca Slane é uma das grandes protagonistas desta manhã, uma professora inglesa de Química Médica na Universidade de Sunderland, cientista de vida pacata até ao dia em que descobriu a dança de verão. É sabido que há pessoas que acumulam o hobby da dança de verão com a profissão que têm, mas Rebecca é capaz de ser o primeiro caso que eu conheço de uma pessoa que trocou a profissão pelo verão, passando o verão a ser a sua profissão. Ela olhou para o laboratório, para os tubos de ensaio, os bicos de Bunsen e pensou: não é isto que eu quero da minha vida. E foi assim que a mulher outrora conhecida como Doutora Rebecca Slane passou a adotar o nome com que hoje atua em varões por essa Inglaterra fora. Ela agora é Toxic Cherry. Cereja tóxica. Em português não soa tão bem. Não. E parece só um produto estragado. Sim, sim. Sim. Bom, e ela não mais vestiu bata, não mais calçou crocs. É vê-la a rodopiar e a contorcer-se em torno do varão, largando a química para se dedicar à física. Química agora só a da sensualidade. Eu não faço ideia onde é que estou a ir com estes jogos de palavras em torno de física e química. É melhor parar antes que seja tarde demais. Mas pronto, parabéns à doutora Rebecca Toxic Cherry Slane por esta reviravolta na sua vida. Em Portugal também há muito corpo docente a desejar agarrar-se a um varão, mas para dar com ele na tola do Ministro da Educação. Viram isto? Viram a volta que há? Atualidade política. Incrível. Tumba. Uma piada de atualidade política. E se quisermos analisar ainda com mais profundidade o que acabou de acontecer, podemos também, tendo em conta que falamos de dança do verão, apreciar a maneira como a palavra corpo, em corpo docente, pode ter um duplo sentido. Não. A do verão foi mais. Foi mais forte. Não. Mas não acham que todas estas imagens poéticas e jogos de palavras, isto é uma espécie de um acidente em cadeia de genialidade? De genialidade? Fiquemos pelo acidente em cadeia. Devo dizer-vos que Sim. a minha vida e a dança de verão já se cruzaram algumas vezes. Aliás, não sei se queremos continuar a ouvir Penso essa que com história. isto terei conquistado o vosso interesse, mas foi uma experiência curiosa para quem não Quando é que sabe o que se passou. O que se passou foi que minha mulher foi convidada durante 2 anos seguidos para apresentar o grande campeonato de dança de verão, que ocorre no Casino da Figueira. E eu fui com ela. Fizeste bem. E é estranho porque é estar a ver senhoras a fazer danças sensuais à volta de varões, mas com a nossa mulher ali por perto. Por isso temos de ter algum cuidado com a maneira como vemos o espetáculo numa situação dessas. Não queremos olhar demais para as concorrentes, mas ao mesmo tempo estamos ali para ver as concorrentes, não é? O que eu fazia era de vez em quando, só para o caso das vossas mulheres um dia irem apresentar espetáculos de dança de verão e vocês não saberem o que fazer. A minha mulher está proibida de fazer isso. Bom, o que eu fazia era de vez em quando, durante alguns números, não é? Está a acontecer o número e a senhora à volta do varão, a contorcer-se, e o que eu fazia era comentar com a minha mulher coisas do género: estes tetos do Casino da Figueira são formidáveis. Exato. Só para ela não sentir que eu estava demasiado interessado. Claro, tens de disfarçar. De vez em quando ela fazia perguntas que eu considerei traiçoeiras, do género: esta concorrente é muito bonita, não é? Há que estar atento nestas situações e responder: ok?
Mais bizarro é o facto, ainda de, sendo a minha mulher apresentadora, termos acesso aos bastidores e a situações de mudanças de roupa. Eu, para ninguém me levar a mal, tentei manter-me ao máximo dentro do camarim de minha esposa, a jogar Angry Birds. Porque eu tinha ideia que o mero ato... Jogar pelo seguro, não é? Enquanto estás ali. Não, mas é que é estranho. É um sítio onde o mero ato de andar por aqueles corredores, mesmo sem malícia nenhuma, imagina que estavas a andar pelos corredores à procura de uma daquelas máquinas de beber água. Não, Podes dar contigo numa situação pode ser assim, entendido, embaraçosa. pode ser entendido como stalking, porque há senhoras em parque indumentária em basicamente todo o lado. Onde quer que desviemos o nosso olhar, parecemos tarados. Não há hipótese de fugir a isto. E eu não sou tarado. Eu estava a esperar que vocês dissessem. Ninguém Claro que não. Para que ninguém, não é? Diz, Ninguém concordou. Não, eu não sou tarado, eu amo a minha mulher, mas é uma situação bizarra, é um sítio bizarro para se estar. Foi num desses anos que tive uma conversa com uma das concorrentes destes campeonatos de dança de verão, que prova que às vezes mais vale estar calado. Bom, para fazer conversa, eu perguntei: então, como é isto do verão? Aquilo é. Que boa abordagem, Nuno. Eu perguntei: como é Isto isto é do o verão verão? em ferro, é alumínio, é o quê? Como é isto do verão? Aquilo é encebado? E diz ela: então se fosse encebado nós não conseguíamos agarrá-lo e caíamos. E digo eu: claro, estava a confundir com os varões dos quartéis de bombeiros, que eles usam para descer mais depressa para os carros. Esqueça. Isso não se tornou muito popular. Isso é uma das coisas que sempre me afastou de ser bombeiro. Se eu fosse bombeiro havia de ir sempre pela escada, nunca pelo varão abaixo. Não, mas era a emergência, tinhas que ir. Não, repara, o meu truque era ser o primeiro a sair. Enquanto os meus colegas, vários, desceriam todos um por um, isso dava-me tempo para chegar cá abaixo pela escada. Se for o primeiro. Sabes que os quartéis de bombeiros não têm escadas, é por causa disso. É toda a gente com o verão. Eu só quero saber Então não, montava uma cama ao pé do carro. Eu sei que é mais chato para subir. Eu era o que dormia ao pé do carro. como é que esta conversa chegou aqui? Não sei. Não sei, foi Acidente uma da grande cadeia de volta. genialidade. Lá está. É isso, Acidente da é. cadeia Quanto de tempo vai genialidade. demorar até alguém nos escrever a dizer não, os quartéis de bombeiros têm escadas? De certeza que alguns têm. Eu já estive em quartéis de bombeiros e tinham escadas. Não me lembro agora exatamente quais. Tu procuras sempre sítios onde haja um varãozinho, não é? sim, Quartéis de sim, bombeiros. sim. Pois. Olha, estive uma vez num quartel de bombeiros com o falecido Tarzan da Borda, a contar-me histórias dos seus triunfos. Agora, perguntam vocês: como é que eu fui parar a um quartel de bombeiros Nem à tu noite sabes, quer dizer. com o Tarzan da Borda? Coisas que acontecem. Tu não podes controlar. O meu passado é estranho. Não foi num programa de televisão, foi. Foi. Tinha muita audiência esse programa. Cerca de 7 pessoas. E dava onde? Dava na SIC Radical. SIC Radical. Portanto, isso é a televisão. Pois é. É a televisão. Assim é que se apanha. Portanto, não é rádio, não é, Pois é. não é aqui na comercial. Mas Vem para aqui falar de. já acabou, agora só tenho um Não programa. interessa, Não interessa. Um programa não assunto à toca na baila. RTP. Mas Fizeste, não fizeste deu questão aqui. de trazer o assunto à Pois, baila. pois. Deu aqui. Não deu aqui, pois não. Nunca deu aqui na comercial. Nunca deu. Nunca. Pois é. Então cala-te! Tão bem coordenado. Que máquina. É no fundo isto, não é? Bom dia, pessoal. É só para dizer, para pedir desculpa ao Marco. Ainda não comprei o teu livro. Desculpa, mas eu compro antes do Natal, está bem? Beijinho. Um pedido de desculpa e uma promessa. Mas ele compra antes do Natal. O livro chama-se O Homem que Mordeu o Cão, os Clássicos, e é muito bonito. E de capa dura. Tem capa dura. Bom, título deste episódio: Perigo na Estrada, Magia no Ar. Eis que chega a notícia da perseguição automóvel mais espetacular de sempre. Eu não sei se espetacular é a palavra certa. Provavelmente houve perseguições mais espetaculares do que esta, mas esta ganha sem dúvida prémio de originalidade. Isto passou-se na América, em Columbus, no estado de Ohio. A polícia reparou numa mulher que estava a conduzir um carro de uma maneira que, de acordo com os agentes da autoridade que testemunharam o acontecimento, era errática. Enfim, a senhora parecia estar a guiar sob o efeito de qualquer coisa, andava aos esses, pelo que a polícia achou por bem levar a cabo uma
perseguição para deter a senhora antes que Sarilho Valente acontecesse. A perseguição acabou por ser muito mais longa do que a polícia julgava, atingiu velocidades muito mais alucinantes do que se esperava, estendeu-se ao longo de uns 60 km e os carros, o da senhora e o da polícia, chegaram a andar a uns 160 km/h. E 160 a hora, naquele estilo de condução algo peculiar da senhora, podia ter descambado em tragédia. Milagrosamente não descambou. A polícia conseguiu, a dada altura, encurralar a senhora, e foi quando saíram do carro e se aproximaram da senhora que os agentes da autoridade perceberam exatamente qual o produto sob o efeito do qual a senhora estava a conduzir perigosamente. Nada mais, nada menos do que essa coisa terrível para a condução chamada cereais de pequeno almoço. Se conduzir, não coma cereais de pequeno almoço em simultâneo. Esse é que foi o problema aqui. Os polícias perceberam que a razão pela qual a senhora estava a conduzir de forma perigosa e errática foi por uma simples razão. Ela decidiu levar para o carro uma taça cheia de cereais com leite. E ficou a ver E uma estrelitas. colher. Sim. Mas para mim a questão é pôs leite primeiro ou cornflakes? Isso é que é a Lá está, essa é a grande questão, não é? E se o leite estava frio ou morno, e se o cornflake estava estaladiço ou mole, que é uma discussão que sempre que nós levantamos aqui gera sempre reações. Gera debate. Nós podíamos fazer toda uma carreira à base dessa discussão, nós podíamos falar dela todos os dias e devíamos fazê-lo. Porque. Mas é uma discussão rica. E nós aqui temos grandes decisões a esse nível. Tu gostas do cereal morno? Não, para mim, E o eu meu só ponto é consigo que conceber é frio. indiferente. É indiferente. Pronto, comes, não é? Sim. Pronto. Mas pronto, a senhora estava a tentar desesperadamente conduzir o carro enquanto ia comendo os cereais de uma taça com leite e com uma colher. O que é épico, mas nunca é demais frisar, não tentem isto. Eu sei que hoje em dia nunca temos tempo para nada e temos de apostar no multitarefas. As senhoras costumam ser melhores do que nós nisto de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas comer cereais com leite numa taça usando uma colher e ainda controlar um volante e as mudanças, é melhor não. É melhor não. Isto nem a mulher mais multitasking consegue fazer. Mas pronto, ela tentou, depois assustou-se com o facto de ter polícia à perna e desatou a fugir a 160 a hora enquanto comia cereais de uma taça. continuava assim. Imaginem a chafurdice que não ficou naquele carro. Bom, ontem regressámos a algo que nós adoramos aqui, essa maravilhosa invenção brasileira que tanto furor faz no YouTube, chamada tradução vocal. Isto é uma forma de arte da qual o lendário Clayton Basso, Que recordámos há bocadinho. que recordámos há bocadinho e que passámos há muitos meses já. Ele é um dos expoentes disto, mas eu percebi esta semana que há de facto muita gente, muitos brasileiros de voz possante, a levarem a cabo esta verdadeira mania que tantos fãs conquista. Basicamente eles põem a tocar um grande sucesso pop, geralmente são baladas, isto funciona melhor com baladas, e depois no fim de cada verso cantado no original surge então a voz de um narrador que traduz cada verso para português. Ontem conhecemos a obra de DJ António Ramos, interpretando de forma muito comovente o clássico I Want to Know What Love Is dos Foreigner. Hoje vou ter de vos brindar com a voz de Jorge Barros, que faz uma magnífica tradução declamada de uma das minhas baladas favoritas dos anos 80, o Imortal, e lá está Eternal Flame das Bangles. Eu sugiro que, neste momento, quem nos ouve encoste sua cabeça à cabeça da pessoa amada. Se não estiverem por perto da pessoa amada, encostem a cabeça a qualquer pessoa que se sinta Se estiver a confortável. conduzir, não encosta a com o cabeça, facto- porque depois não vê a estrada. É isso. Sim. Se estiverem Não sozinhos convém. em casa, encostem a vossa cabeça a uma parede, mas devagar. Sim. Vamos então banhar-nos neste spa de música e declamação que é Eternal Flame das Bangles com declamação sem Ele nada. está só a verificar. É uma chama eterna? Ninguém me avisou para isto. Bom, o que eu vos queria dizer, pessoal, é que decidi juntar-me a estes artistas fazendo eu próprio uma coisa destas. Já fizeste? Mas já Música fizeste? Já e fizeste? declamando. Música, vou fazer em direto. Ok. Música que escolhi, a seminal composição de 1976, da autoria do músico francês Jean-Michel Jarre, Oxygène 4. Vamos a isto. Olá. Mas já perceberam a ideia, não é? Acho que isto não vai muito mais longe que isto. Olha, Nuno, foi giro, gostei Bom, não muito, foi? mas. Estava mal traduzido. Não. Houve ali umas falhas na tradução. Não, mas amanhã podias mesmo fazer com uma balada. Eu acho que tens voz para isso. Está bem, eu vou pesquisar uma boa balada. Uma boa balada dos anos e 80 farei. e faz amanhã com uma Farei. balada, por favor. Mas Farei gostei uma- muito dela. Esta foi muito boa, boa. não é? Mas Foi muito também Podes quero, melhorar, também podes? quero ouvir, Posso, também quero claro. ouvir com uma balada, se faz favor. Então vá. Faz favor. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: escadaria acima até ao espaço com um tal prazer que até uma veia do olho rebenta ao caneco.
Interessados nisto? Promete. Bom, do Japão continuam a chegar os conceitos vencedores de televisão. E é incrível porque o Japão anda a acenar-nos com conceitos vencedores de televisão há anos e anos. E nós, em Portugal, continuamos a ir beber inspiração a outros lados e a querer fazer, sei lá, reality shows e afins, quando temos o pessoal do Japão a mostrar verdadeiras maravilhas. Como este mais recente jogo, e eu aconselho-vos a procurarem isto, é o jogo da escadaria escorregadia. Isto faz as delícias de pessoas de todas as idades em horário nobre e basicamente consiste num grupo de concorrentes barrados de cima a baixo em vaselina a tentar subir uma escadaria que está ela própria barrada com vaselina de cima a baixo. Compro. O resultado é mágico e viciante. Alguém consegue subir até lá acima? Conseguem, mas com grande esforço. Procurem no YouTube por Slippery Steps. Não, tu já puseste isso. Eu dei por mim a ver isso e a não conseguir deixar de ver. Isso é maravilhoso. Reparem, continua a ser uma fasquia muito baixa de inteligência televisiva, onde não se aprende rigorosamente nada, mas é maravilhoso de ver, porque seja qual for a estratégia que um tipo tenha, por mais cuidadoso que ele seja a tentar ser o primeiro a subir a escadaria, está sujeito a que o mais pequeno passo em falso o atire pela escada abaixo outra vez até ao último degrau. E eu adoro aquilo. Adoro. E acredito que se possa até subir a fasquia da inteligência deste conceito, se por exemplo os tipos estiverem a ler poesia enquanto sobem a escada. Olha, excelente. Excelente. Claro que sim. Eu acho. Bom, como falámos aqui há umas semanas, em 2017 há uma corrente de opinião que afirma que a Terra é plana e que temos sido enganados por falsas imagens de uma Terra esférica. É mais um passo da humanidade no caminho de volta às cavernas, mesmo que sejam cavernas repletas de tablets e smartphones. Mas os adeptos da ideia de que a Terra é plana foram notícia nos últimos tempos, porque organizaram aquele grande encontro na América, onde explicaram detalhadamente a sua ideia de que a Terra é um disco com uma cúpula por cima. E eles acreditam mesmo nisto. Mas agora há um desses crentes na tese da Terra plana que pretende ir mais longe. E eu acho que esta é a melhor notícia dos últimos tempos. Mike Hughes, americano, 61 anos de idade, planeia ir ao espaço por conta própria e tirar fotografias para provar que a Terra não é redonda. Alguém que diga, senhor, isso já aconteceu. Isto é bom demais. Repara, isso já aconteceu. Ele é condutor de limusines de profissão e construiu um foguetão no qual gastou $20 mil. 20 mil euros, mais coisa menos coisa. Ele pretende ir ao espaço num foguetão de 20 mil euros. E pretende levantar voo naquilo. E diz, não acredito em ciência. Certo? Mas penso que ainda assim ele devia acreditar em ambulâncias e ter lá uma a jeito e talvez a Servilusa. Agora a parte gira. Não é a primeira vez que ele tenta isto. No dia 30 de janeiro de 2014, num sítio chamado Winkleman, no estado do Arizona, o tipo levantou voo num destes foguetes. O foguete em questão voou uma estonteante altura de 420 metros. É lá, e assim, caiu. E ele teve 3 dias a recuperar. Claro. Mesmo assim, de nódulas não negras. aprendeu. Mas não desiste e aí vai ele no próximo sábado, dia 25. Melhor parte, vai transmitir o lançamento numa webcam no site madmikehughes.com. Vocês têm de ver o foguete em que este tipo pretende ir ao Passou espaço. a palavra foguete, dá-me vontade de rir. O foguete vai ser lançado de um caminhão e basta olhar para o foguete para perceber exatamente o que vai as acontecer. probabilidades de êxito são muito limitadas. não é? São. Bom, termino com uma notícia sobre o perigo das relações íntimas demasiado boas. Diz aqui que podem dar cabo da vista de uma pessoa. Não. Pelo menos temporariamente. A sério. Isto vem no British Medical Journal. Sim. Eles estudaram o caso de um tipo de 29 anos que foi um destes dias a um hospital em Southampton, na Inglaterra, a queixar-se: ai, que não vejo do olho esquerdo desde ontem à noite. E os médicos perguntaram: então o que é que se passou ontem à noite? E ele respondeu: amor vigoroso e bom com a minha namorada. Aparentemente o que se tinha passado é que, ao atingir o chamado clímax, a coisa terá sido tão intensa que um vaso sanguíneo do olho esquerdo explodiu. É lá. Olho. Sim, o verbo explodir é fortíssimo, porque quase dá a entender que o olho esquerdo do rapaz fez PAM! Mas, na verdade, foi basicamente isso que aconteceu. E o sangue que se espalhou pelo olho acabou algum tempo depois por cegá-lo, temporariamente, e mais tarde foi reabsorvido pelo corpo do homem e ele acabou por recuperar a visão. Mas foi chato e foi um grande susto. Ou então talvez tenha sido um pequeno preço a pagar por um pedaço bem passado. Mas é só para avisar, isto pode acontecer. Okay? Ele se calhar agora não vai para a próxima com a mesma disposição, não é? Se calhar agora vai ser mais sossegado, vai ser mais tântrico. Havia muito urbano que havia coisas que causavam cegueira, mas não era isso. Mas não. Pois não. Mas de certa forma pode ter acontecido a um tipo uma vez que se entusiasmou demais. Mas é questão de não entrar em pânico, tipo, os meus olhos! Não é caso para isso. Não é caso Os meus olhos ficam muito vida, um tico nervoso. Cabelo. Já flores do campo, será apetitoso. É isso. Agora, Mike Hughes, sábado, vou ver este foguetão levantar. Marco, sabe o que acontece?
E vais tê-lo. Não há Estou cá, contente com o título de hoje. não há cá cornucópias, nem miríades, nem nada. Título deste episódio: Louvado seja o mocho escangalhado e que me ajude a encontrar os boxers. Forte. Olha, Hã? fortíssimo. Forte. Fortíssimo. Quem me dá um mocho escangalhado, dá-me tudo. Eu adorei esta história. Em South Wales, na Austrália, um homem estava farto de que os pássaros viessem roubar a comida do prato do seu gato. E atenção, isto é um problema que eu tenho em minha casa com os pratos da comida das minhas cadelas. No meu caso são pombos, são rolas, são melros. Pá, vai lá tudo Tudo a sacar, gamar. tudo a sacar comida. Um ocasional ratito, que também usa. Pá, é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. O homem em questão, que apesar de australiano tem um nome italiano, Giulio Cogila, ele leu algures que, e eu vou ter de dizer o nome das aves que andam a roubar a comida do gato do senhor. Não há outra maneira de dizer, estamos a falar de pegas. Só ganharam esse nome depois de serem apanhadas a roubar. Claro. Estamos tranquilos com a palavra pega na rádio, não é? Que é o nome da ave. Pode haver malta que entenda isto como uma palavra feia, mas é o nome da ave. Mas porquê que havia uma palavra feia, não é? Por nada. Ele então leu uma coisa no Google, leu um texto que dizia que o que afugenta às pegas são esculturas. Ai, não aguento. Como é que nós, Malta, sejam adultos. como é que nós aguentamos Marco, isto? tu Não vai ser possível. Marco, estou contigo. Eu não estou. Fala para mim, fala para mim. Diz- Ok. diz- Então diz diz lá, ao país. o que é que afugenta uma pega? O que afugenta uma pega são esculturas em forma de mocho. Ah, é? ok. A pega não Sim. gosta? Não Se gosta. a pessoa tiver a casa invadida por pegas, Mas a pega não gosta do mocho? a pega não gosta de Não gosta. ofereceu um bom mocho? A pega não pega no mocho? A pega não pega no mocho. Nem olha para o moço. Mas o que é que o mocho faz à pega? O mocho está lá e Ah, só está lá. a pega foge. Supostamente a pega foge do mocho. Então, com um jeitinho, digamos, relativo para os trabalhos manuais, Giulio construiu. Desculpa, agora. Calma. A culpa é tua, Marco. Giulio- Estás a provocar. Desculpa. Eu esta nem tinha dado por ela. Não tinhas. Giulio construiu de facto um mocho em papier-mâché. Ok? Está grotesco. Ai, nos arredores de Paris. É um... Sim. Caminho da O Eurodina. mocho está grotesco. Está grotesco. E ele colocou o mocho preso à parede por cima da zona onde está o prato da comida para o gato. Malta. Papier mâché? Hã? Isso é um antigo Carrefour, não é? Pá, é. Eu ia tentar papier-mâché. A minha mãe comprou lá o blazer branco do Miami Vice famoso que foi no papier-mâché. Malta, aquilo não só não afugentou as pegas, como atraiu mais Ai, pegas. Jesus, adoraram. As O pegas mocho- chamaram as amigas? Chamaram as amigas. E o mais espetacular é que elas deixaram de roubar a comida. E porquê? Porque, aparentemente, sem querer, este homem criou uma espécie de divindade das pegas. Ok? Pegas vêm de todo lado para prestar tributo a este mocho grotesco de papier-mâché. E as pegas andam doidas. Então o que acontece é que as pegas pousam em frente ao mocho e põem-se a fazer vénias ao boneco. Daí a música E a doidas, cantar. doidas, andam as peguinhas. Andam as peguinhas. Este homem, Se esse pá- sem querer, se esse criou um pássaro- deus das pegas. Se esse pássaro foi. tivesse de um lado para o outro, sei lá, a distribuir notas e correio, Sim. era um mocho de recados. Oh, valha-me Deus. Não vai ser fácil, não Pois tens é. de ser forte. Vai. Só que este está parado. Mas o que se passa é que acabou o roubo da comida, mas criou-se ali uma espécie de templo de louvor a um mocho mal enjorcado, pelo qual as pegas estão doidas. Pá, isto é fascinante. Isto é fascinante. Ele fez um videozinho e de facto as pegas estão lá em frente do mocho a Ai, fazer. quero muito ver esse vídeo. Também a fazer vénias. Fazem vénias ao mocho. Meu Deus. Fazem vénias ao mocho e cantam. Olha, mas continuam Mas- a roubar a comida ou só vão lá pelo mas moço? funcionou ou não? Não, acho que estão a roubar menos a comida. Menos. Só que vão prestar vassalagem ao mocho. Não, alguém não roubou comida para dar ao mocho, é o dote. É isso, é. Bom, doces histórias do início das vidas românticas das pessoas. Isto é sempre giro. Esse momento lindo e potencialmente caótico e traumático que é a primeira vez. Esta vem de um ouvinte nosso que eu suponho que se chame Vasco. Não é este. Este chama-se Vasco e tira fotografias, porque o nome dele no Reddit é Chapas do Vasco. Portanto, suponho que seja isto, não é? Boa história que ele deixou no Reddit do Homem que Mordeu o Cão sobre o caos que pode ser a primeira vez. Embora aqui o caos seja maior do que em qualquer outra história de primeira vez que eu tenha ouvido antes. E tem reviravoltas, tem mistério. Conta então o Vasco. Estávamos no final da nossa adolescência quando eu e a minha namorada de então, a Maria, nome fictício, decidimos que estava na altura de ambos perdermos a virgindade, num momento tão especial para qualquer adolescente. Foi uma decisão muito pensada, tão pensada que demorámos 2 semanas a fazer todo um plano para esse dia. Ambos tínhamos uma tarde livre às quartas-feiras e íamos aproveitar para uma tarde de romantismo com direito a filme, pipocas,
velas para criar ambiente e deixar rolar. Atenção, pipocas não é a coisa mais romântica do mundo para este efeito, uma vez que deixa umas casquinhas de milho nos dentes. Mas, como irão perceber, as pipocas não foram o problema deste dia. Não foram as culpadas do desaire Então. que aconteceu. No dia marcado, diz ele, à hora do almoço, já nos encontrávamos do outro lado da rua da casa da Maria, à espera que os pais dela, que vinham sempre almoçar a casa, saíssem para trabalhar. Acontece que nesse dia isso estava a demorar. Ao que parece, era precisamente o dia de receberem um frigorífico novo. O que aconteceu por volta dessa hora, para desespero da parelha de Eu adolescentes. acho que nós agora precisávamos de pipocas. Agora, neste momento. Ai, frigorífico. Para desespero da parelha de adolescentes sentados entre as árvores do outro lado da rua, num pequeno jardim, quais espiões do desflorar adolescente. Mas eles estavam escondidos atrás de umas árvores nos arbustos a ver se os pais saíam de casa, não é? Os pais dela. Mau timing, não é? Mais valia adiarem para a quarta-feira seguinte. Só que não. A meio da tarde, finalmente, os pais da Maria saem e nós avançamos para o nosso plano. Por ingenuidade ou distração, ou ambos, começámos a nossa tarde, tal e qual como previsto, só que por esta altura já eram para lá das 5 da tarde. Epá, isto para funcionar, eles tinham de encurtar etapas, claramente. Claro. Possivelmente ver Tinha que haver uma alteração de planos. ver uma curta-metragem em vez de uma Ou não longa. ver. é? Claro. Porque 5 da tarde, um filme de 2 horas, 7 da tarde, hora de jantar, epá, isto não ia resultar. Ora, a meio do filme, diz o nosso ouvinte, e como previsto, deixámos rolar. E qual filme hollywoodesco fomos deixando a roupa pelo chão da casa até ao quarto dela? Erro. Pá, isto é daquelas coisas que se vêem nos filmes, sim senhor, por vezes. Até com o cuidado das várias peças de roupa estarem equidistantes, super certinhas pela casa fora. Quase mapa do tesouro. Até chegarem à porta do quarto. É um daqueles clichês que eu sempre achei que nunca resultaria na vida real. Parabéns a este jovem casal por isto. Claramente compensa a zero sensualidade das pipocas. Continua ele. Não tinham passado nem 10 minutos, mas o suficiente para estarmos pelados quando ouvimos a porta de casa abrir. Pois claro, vão ver um filme, iniciam o amor, que era suposto ser logo ali depois do almoço. Ao fim da tarde, obviamente que isto ia dar a barraca. É importante notar, nesta altura da história, do nosso ouvinte, que o pai da Maria era um senhor cordial, mas não demasiado simpático, com um ar que oscilava entre um grande urso de peluche e alguém que nos podia fazer desaparecer em segundos, pois tinha trabalhado como militar em locais de guerra em África e no Médio Oriente. Portanto, tanto era o urso peluche como era o urso do Revenant, não é? Era. Olha, fiquei aqui com uma dúvida. A porta do quarto estava fechada ou não? Porque Olha, eles iam espalhando Tendo as... em Isso conta aí que não estava está todo um esclarecido. mapa de Pois. roupa até à porta. Era indiferente. Bom enquadramento de suspense aqui, não é? Tendo em conta que este rapaz estava nu na casa deste senhor, na companhia da filha, meu também nua, do mesmo senhor. Posto isto, e enquanto a minha namorada Quer a corria. casa, quer a casa, quer a filha. Era um deste senhor. Sim. Ok. Posto isto, e enquanto a minha namorada corria para fora do quarto, eu contemplei saltar pela janela do primeiro andar. Por Deus, vamos ter calma. Contemplei saltar pela janela do primeiro andar apenas para constatar que o cato gigante lá em baixo Aí é um cato gigante lá em baixo. seria tão doloroso como o que o pai da Maria me poderia fazer. Eu gosto de pensar que foi o senhor que pôs o cato lá em baixo. Não em vez vá de um por dia, baixo do não é? quarto da Não, mas filha. podia ser pior, que era o pai aplicar realmente algum tipo de castigo e atirá-lo pela janela e ele cair em cima do carro. Sim, claro. Segundos depois veio um alívio. Desculpa, Nuno, até é engraçado. O pai chega e diz: tens duas opções. Tens o comprimido azul e o comprimido vermelho. Qual é o- azul sou eu que administro. O que é que rejeita? O vermelho É o cato. É o cato. Ai, eu ia de cabeça em direção ao gato. Segundos depois, diz ele, veio um alívio. Enquanto atirava a roupa espalhada pela casa, mas onde faltavam os meus boxers, para dentro do quarto, e se ouviam os lamentos da mãe da Maria lá atrás. Ai, o que vocês andam a fazer? Ai, se o teu pai visse isto. Onde é que vocês aprendem estas coisas? A Maria diz-me que, excepcionalmente, o seu pai não tinha subido porque tinha de tratar de um recado. O alívio, senhores. Estava a pôr O 1000 alívio, catos ok. lá em Depende do baixo. O pai não recado, estava- não é? o pai não O estava recado lá. foi: lembra-me de ter que comprar uma Uzi. Uma Kalash. O pai foi onde? O pai foi ali ao Granadas Aras. Foi ali. Olha, o pai saiu e ia a cuspir fogo. Bom, o pai não estava lá, mas a mãe estava. A mãe percebeu exatamente o que estava a passar. Afinal de contas, estavam roupas espalhadas em todo o percurso até ao quarto. Sim, não era eu difícil. adoro a pergunta da mãe: onde é que vocês aprendem estas coisas? Era uma questão que eu colocaria no que toca a esta cena das roupas Eu espalhadas. gostava que nessa eles sala até respondessem: ao onde é que quarto. será? Bem, eu acho que é preciso uma tremenda coordenação para ir largando roupas pelo caminho no calor da paixão. A não ser que, o Vasco não explica isto na história dele, mas a não ser que eles tenham feito a coisa de uma forma mais pacata e metódica, não é? Caminharam lentamente lado a lado, cada um largando uma peça de roupa no caminho até chegarem ao quarto. Do género, agora tirar o casaco, agora vou tirar a camisola, mais um passo à frente, agora tirar a camisa, agora tirar o vestido, mais um passo à frente. Isso parece uma prova de Taskmaster. Exato. Agora quem é? Sou eu ou tu?
Quem é que Mas, por isto? eu não creio que tenha sido isso que aconteceu, mas tendo em conta que era uma primeira vez, eu acho que é de coragem espalharem roupas por toda a casa onde ela vive com os pais, em vez de manterem a coisa confinada ao quarto. Diz ele, seguiu-se a conversa, já vestidos, com a mãe da Maria na sala, a conversa, proteção, responsabilidade, cuidado, etc. A meio da qual eu desliguei, porque só estava a pensar que era melhor sair antes que o pai dela chegasse e os boxers em falta fossem descobertos nessa altura. Havia esta questão dos boxers. Tudo isto era evitável se eles tivessem optado por uma abordagem mais clássica, não é? E tivessem tratado tudo numa única divisão da casa, em vez de terem usado a casa toda. A conversa acabou, diz ele, eu saí a respirar de alívio. A minha namorada enviou-me mensagem nesse dia a sugerir que eu talvez tivesse ido sem boxers, uma vez que não os encontrava em lado nenhum. Sinceramente, estando eu em casa, eu só queria era respirar de alívio. Mas espera aí. Mas eu diria que continua a ser um pouco perigoso o facto de terem desaparecido uns boxers de rapaz naquela casa. O plano. Ela chegou a ponderar que o rapaz podia ter saído de casa sem cuecas? Sim. Eu acho que nós nos lembramos dessa coisa de sairmos de casa sem cuecas, não é? Sim, eu diria que sim. Diz ele, esta peripécia não nos afastou, tornou-nos mais próximos, pelo que continuámos a namorar e eu frequentava por vezes a casa da Maria, leia-se para jantares em família, etc. Poucos dias depois deste evento mirabolante, eu fui lá almoçar. Tinha estado no dia anterior no hospital por estar com uma pequena lesão muscular, para o qual me tinham sido receitadas injeções durante 3 dias. Eu sei que já são 9 e 1, mas vale muito a pena isto. Eu contava isto à mesa e explicava que tinha de sair mais cedo para tentar encontrar um sítio onde pudesse levar a injeção. Ao que a mãe da Maria sugeriu que fosse o pai da Maria a dar a injeção. Ah, claro. Porque o pai tinha sido enfermeiro na tropa e ainda estava habilitado, ao que o pai anuiu. Não sei bem porquê, diz ele, eu achei que a injeção seria no braço, pelo que fiquei algo espantado por me ser sugerido que fôssemos até à sala. Eu suponho que estivessem a almoçar na cozinha, não é? Sim. E é no momento em que, sozinho na sala com o meu sogro, reparo pelos vidros da porta nos sorrisos da minha namorada e da mãe, enquanto ouço palavras que pouca gente terá ouvido alguma vez do seu sogro. Agora encosta-te aí e baixas as calças se fazes favor. Claramente isto é o tipo de coisa que aproxima um sogro de um genro. Sim, sim. Talvez demais. E assim foi, diz ele. Enquanto levava a pica do meu sogro e começava ainda jovem a repensar algumas decisões, reparo num pequeno pedaço de tecido a espreitar por baixo de uma cômoda na sala. Ai. Não! Tal como suspeitei, eram os meus boxers desaparecidos, que agarrei à primeira oportunidade e meti no bolso. Eu suponho que ele tenha deixado o sogro sair primeiro, não é? Como é que se tiram uns boxers debaixo de uma cômoda numa sala com a família toda em casa de uma maneira discreta? Eu adorava ter visto isto. Não, tiras Mas e começas atenção, a limpar. Pode ter sido uma. Começas a limpar a casa. Sim, sim. Atenção, há um outro. Quantos dias passaram? Eles dizem que foram poucos dias. Não, Ok. Sim. Ponto 1, a limpeza naquela casa é horrível. Fraquíssima, Não é? claro. Ponto 2, há um outro caminho, que é, isto foi uma forma muito indireta Sim. do sogro dizer. Eu sei, eu vi. Ele virou o genro. Virou o genro apenas para que o genro saiba, Exato. de uma forma indireta. Não penses que eu não. Eu sei. Bem visto. Isso muda tudo. Epá, Percebes? eu acho que era bom este nosso ouvinte considerar essa possibilidade. É óbvio que aqueles boxers estavam ali por algum motivo. Bom, ele termina a dizer: e assim nesse dia caminhei para casa meio coxo por causa da injeção, boxers usados no bolso e a pensar com a breca. Com a breca é bastante adequado. É Sim. isto, não é? Com a breca. É, vai. Meu Deus do História céu. boa. Magoaste? Título deste episódio. Não, na verdade não. Na verdade, esse Casos da medicina. Qualquer coisa. Mandei-vos um texto, hein? Foi? Sim. Não acontece nada aqui no meu e-mail. Não. Mordeu o cão. Ó Pedro Ribeiro. Não está Não tenho rigorosamente nada, a acontecer não tenho nada. nada. Tu por tenho nada. Mas vai estar. Ai. Vamos aguardar. acreditar na tecnologia, não é? Tu achas que vai estar? É preciso algum tempo. Em termos de pessoas, é preciso alguma coisa, não é? Eu acho que vai estar. Chegou agora. Chegou agora, ótimo, Vamos Wanda, ganhar, ótimo. vamos ganhar aqui algum tempo. Olha, por acaso essa música é adequada ao que eu vou dizer a seguir. Está tudo pensado. Antes de mais, eu sou um romântico e aprecio uma boa história de amor. E um ouvinte nosso que está muito apaixonado pela namorada pediu-me que eu desse à namorada, que faz hoje anos, os parabéns na rádio, dentro do Homem que Mordeu o Cão, porque o Homem que Mordeu o Cão parece que é parte integrante da relação deles. Ele Foste o cupido? O João Matos, parece que sim. Ele chama a namorada de Fanesga. Ela chama-se Andreia, faz anos hoje. Parabéns, Andreia. Parabéns, Andréia. Fanesga. Na mensagem que o João me mandou, ele diz-me o seguinte: tens, se bem que inadvertidamente, vindo a apadrinhar a nossa relação e, reparem nisto,
É nosso hábito ouvir religiosamente a tua rubrica em podcast ao deitar. Há pessoas que preferem ouvir música romântica para criar ambiente. Eles ouvem O Homem que Mordeu o Cão. Mas quem é que consegue entregar-se ao amor depois de ouvir? Espera aí, tu és o turn-on desta relação. Eu sou o turn-on desta relação! Ah, Nuno Marco? Oh Pedro, tens aí Marvin Gaye? Eu acho que tu tens aí Marvin Gaye à mão. Não Essa foi a pus? frase mais estranha que eu ouvi nos últimos tempos. Sobretudo tendo em conta o estado em que deve estar Marvin Gaye. Mas, Mete lá aí Marvin Gaye. Let's get it on. Puseste? Onde? Eu acho que pus. Não, não. Não? Não, não. Ah. Puseste? Não, não puseste. Isto é grande radiofonia. Puseste? Não, não puseste. Tu apenas achavas que tinhas posto. Mas não podia puseste. jurar que tinha. Podemos cantar se quiseres. É isso, canta lá, Vasco, canta lá. Agora que ouvimos o Marco falar do tipo que fez uma limpeza forçada ao cólon. Obrigado, depois de... Bom, este é o meu. Como eu acho. É como eu acho que este riso deixa as doidas. Sim, sim. Eu espero que tudo vos corra bem, João e Andreia. Andreia, ele escreveu. Não, começou a rubrica, já estão entregues ao Presidente Carnal. Ele escreveu na mensagem o seguinte: aqui fica então o pedido encarecido de um rapaz apaixonado. E a razão porque eu estou a falar disto no começo do Homem que Mordeu o Cão é precisamente para eles não esperarem pelo fim disto e não perderem tempo. Claro, claro. Parem o podcast agora e façam o amor, porque a estupidez pode esperar. Vá lá, os outros ouvintes esperam. Carreguem no botão agora para desligar. Bom, para as pessoas que não estão com o intuito de fazer amor, aqui está então a edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão. Há esta história que eu acho fascinante. Em Dover, na Inglaterra, uma jovem britânica de 20 anos sentiu uma forte dor nas costas e decidiu ir ao hospital. Foi lá uma primeira vez. Ninguém percebeu o que se passava com ela. Posso fazer de médico? Vais fazer, sim. Como se pode então ouvir nesta reconstituição detalhada e realista dos acontecimentos que eu estive para aqui a magicar e que será interpretada pelos meus colegas. Quem é que faz jovem britânica de 20 anos? A Wanda é a jovem britânica. Não sou eu, a jovem britânica de 20 anos. Não, desta vez não. Incrível, não se percebe. Desta vez não. Vá. Então, 1, 2, 3, está a valer. Ai, senhor doutor, dói-me as costas. Menina, deixa-me cá ver isso. É tão sinistro O isto. doutor é porcalhão. Eu quero com o meu médico, pá. Espera aí, vamos retomar. Queixa-te lá, Wanda. Ai, senhor doutor, dói-me as costas. Menina, deixa-me ver. Pois é. Então, doutor, o que é que acha que se passa? Não faça mais pequena ideia, sei que é essa. Vou chamar colegas meus. Colegas, esta menina queixa-se aqui de dores nas costas, mas eu não vejo nada aqui da normal. Deixa-me cá ver, colega. Eu ainda não cheguei. Pois, enquanto não chega o nosso colega, deixa-me examinar. Olha, não, esta senhora tem como que 2 bossas nas costas. Eu consigo senti-las, tenho uma em cada mão neste momento, colega, repare nisto. Colega. Diga. Isso é a parte da frente da paciente. Parte da frente? Sim, trata-se dos seios, colega. Tá bom. Então assim já percebo porque é que ela tem a cara deste lado. Tá bem, tá. Eu já ia dizer, minha senhora, a senhora não só tem bossas nas costas, como tem a cabeça virada para trás, como um periquito. Os periquitos, caro colega, têm a cabeça virada para as costas? Quando precisam ver alguma coisa atrás deles, conseguem virar a cabeça toda para trás, colega. Eu já ia dizer que esta senhora padecia de um misto de camelismo e periquitose. Assim sendo, não sei o que se passa realmente. Mas passei bons momentos. Tudo isto para vos dizer que não, os médicos não descobriram nada de anormal nas dores de costas desta jovem, deram-lhe anti-inflamatórios e mandaram-na para casa. Quando ela voltou para casa, constatou que as dores continuavam e estavam piores que nunca e vai daí decidiu voltar ao hospital. Ai, doutores. Mas o que é que foi agora, doutor? Ai, as costas continuam a doer muito, doutor. Minha senhora, nós já analisámos aqui os 3. A senhora não tem nada. Rigorosamente nada, minha senhora. Não possui, é que a gente já examinou. Quer dizer, pronto, nada se excluirmos o bebê que lhe está a sair de entre as pernas. Mas fora isso não tem rigorosamente nada, minha senhora. A senhora estava grávida. Os médicos não perceberam isso na primeira ida dela ao hospital e ela não fazia ideia que estava grávida. E mesmo no fim da gestação, para grande espanto dela e de toda a família dela, esta jovem voltou para casa com um bebê. Colegas. Diga, colega. Diga. Já repararam que este bebê
tem como que uma minhoca a sair dele. Eu creio que podemos estar aqui perante um caso de minhoquismo, não é? Caso de quê? De minhoquismo mesmo. Não, colega. É porque o bebê é um menino. Bom, vamos lá ver. São opiniões, colega. Agora podíamos estar aqui horas a falar sobre isto, não é? Não, por acaso não podíamos, colega. Está bem. E assim vai o mundo, meus amigos. E assim vai o mundo. Podia ser o título desta rubrica, de facto. E assim vai o mundo. Olha, só quer dizer, eu senti as dores da Wanda como se fossem Sim, minhas. sim, sim, eu também. E eu viste-me a fazer de bebê. Depois o outro bebê que entrou não era muito diferente. Mas Fazer carreira a também. fazer de bebê. Sabem que eu estive a investigar, obviamente, casos de camelismo, periquitose e minhoquismo. Claro, São sim, tudo condições médicas perfeitamente documentadas. Nem esperávamos outra coisa da tua parte. O minhoquismo é o chamado síndrome de Einsfarren. Sim. Isso é um dos miúdos dos Von Trapp, não é? Houve um episódio do Cosmos só sobre isso.